Esse é o nosso terceiro encontro. E o tema deste encontro é Novos Campos de Trabalho, Tecnologia da Informação. O Criativos é um projeto da IBAB e liderado pela Silvia Kivitz, e dentro do grupo de trabalho está a Magali, que fez a abertura desse processo todo aqui com a gente agora, o pastor Cláudio e eu, Ismael, e formamos aí um grupo que entendeu que nesse momento de pandemia, que nesse momento de dificuldade, principalmente para as pessoas que estão buscando uma recolocação no campo de trabalho, seria importante que a gente pudesse trazer informações, dicas e que pudéssemos ajudar as pessoas que estão realmente procurando uma recolocação, que encontrassem caminhos, alternativas, que pudessem entender que existe espaço no mercado e que o processo, às vezes, é complicado, mas existe espaço no mercado. E o Criativos veio exatamente para trazer a todos estas oportunidades. Olha, tem informações que, se você conseguir trabalhar com elas, talvez fique mais fácil de você se recolocar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é de pandemia. Criamos também um espaço que estamos chamando de depositório, que é ibab.com.br Criativos.doc. Lá você vai encontrar, inclusive, a apresentação de hoje, né? Você vai ter oportunidade de acompanhar, e ali nós já temos ofertas de empresas que estão contratando pessoas, nós temos textos dos outros encontros, enfim. Você vai ter ali uma série de informações que vai ajudar você nesse processo. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês, é muito importante que estejamos aqui. Esse é um trabalho que a IBAB faz com todo o coração, com todo o empenho, e na certeza de que Deus está abençoando a todos nós, e que o processo do aprendizado é algo que também é divino, divino no sentido de ser alguma coisa que vem do Senhor, e é nas mãos dele que nós seguimos. Volto para Magali, ela vai apresentar a dinâmica do que vamos fazer hoje. Aí eu volto, apresento os nossos convidados e aí seguimos nesse nosso encontro. Magali, com você. Bom, pessoal, nós teremos alguns minutos, então nós teremos cerca de 30 a 40 minutos, onde os nossos três convidados trarão uma apresentação e também responderão já algumas perguntas que eles elencaram que serão perguntas que talvez possam estar aí na cabeça de vocês, então vai ser uma interação bastante boa entre eles. Mas a gente também vai ter um tempo em que você vai poder fazer a sua pergunta. Então, você pode usar o chat aqui embaixo, na barrinha de comando, de controle, aqui embaixo no meio, tem uma bolinha assim de pensamento, ali é o chat. E se você tiver alguma pergunta ao longo da sessão, ao longo da conversa, você também pode colocar ali. Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis para que a gente termine aí no máximo 9h30, 9h35, tá bom? Essa vai ser a dinâmica desse encontro. E hoje nós temos uma alegria imensa de contarmos com 3 pessoas que trabalham na área de TI e que se dispuseram a estar conosco, e eu vou apresentar cada uma delas. Vou começar pelo David Royer. David, faça um tchauzinho. O David é americano, está falando conosco do Texas, mas teve um tempo muito grande no Brasil. O pai dele foi missionário no Brasil, ele chegou criança aqui, ficou um bom tempo morando no Brasil, então ele fala um português melhor do que todos nós. Mas ele está hoje falando do Texas. Ele é autor de uma série de livros, consultor, palestrante, professor universitário, e uma característica muito dele, ele é treinador de futebol, né? Ele é cofundador da Ava Unity, uma plataforma digital que disponibiliza conhecimento, treinamento e comunicação para oferta de serviços em todos os aspectos da transformação digital. Tem
um livro que fala do planejamento, da capacidade de nuvem e arquitetura sobre criação e desenvolvimento de serviços digitais. Trabalha com empresas do Fortune 500, ajudando a treinar, conceber e desenvolver modelos inovadores de tecnologia, finanças e negócios. E já ensinou mais de 8.000 alunos em seus workshops e aulas ao redor do mundo. E o David também disponibilizou para nós um treinamento gratuito. Então, você vai encontrar lá no depositório e também no espaço que a IBAB tem para trabalho e emprego. Você vai encontrar ali os dados para que você possa se inscrever na empresa do David e fazer um treinamento gratuito. O Davi Pereira. Oi, Davi, boa noite. Da IBAB, membro da IBAB, diretor executivo, empreendedor do setor de tecnologia. Tem uma vivência muito grande em dezenas de projetos no Brasil, na América Latina, na Europa, relacionados a planejamento estratégico, transformação digital e engenharia de software e governança de TI. É formado pela Universidade Mackenzie em processamento de dados, com especialização na Fundação Getúlio Vargas. Tem uma especialização também na Universidade de Toronto, no Canadá, e é mestre em gerenciamento de serviços de TI, governança e gestão de projetos. Também é coprodutor de um podcast sobre tecnologia a serviço do bem, chamado Sociedade 5.0. Depois eu vou pedir para o Davi até comentar sobre isso e passar exatamente qual é o endereço, porque é um espaço muito interessante, tecnologia a serviço do bem. E o Marco Carvalho, que também está aí conosco, foi com quem eu conversei primeiro, e aí ele trouxe esses dois amigos, com graduação em gestão empresarial e MBA em gestão de TI. É profissional de TI desde 1981, né? É empresário da indústria desde 87, a partir de 2014 como CEO da Matsa Education. É uma organização de serviços profissionais em educação em TI, que tem como propósito cuidar da carreira de profissionais de TI, militante em diversas associações de classe. E o Marco também disponibilizou para todos um treinamento na empresa dele, um treinamento também gratuito, permitindo que as pessoas que estiverem interessadas, a partir, inclusive, desse nosso bate-papo, possam seguir e ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Então, eu passo a palavra para o Davi Pereira, que vai conduzir esse primeiro bate-papo. Davi, é com você. Obrigado aos três mais uma vez. Só um segundinho, Davi. Para quem é surdo, precisa seguir o Bruno César. O Bruno está fazendo a interpretação, então você pode colocar o PIN no Bruno. Colocar o Bruno como primeira tela para você ver a tradução. Obrigado, Magali. Davi, com você. Então tá ótimo. Obrigado, Ismael, Magali, Claudinho. Obrigado também a Silvia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre transformação digital, sobre tecnologia da informação, sobre o mercado de trabalho. E vamos falar bastante sobre possibilidades que existem no mercado de tecnologia, não só para quem é formado na área, mas nós vamos instigar aqui, desafiar algumas pessoas a, quem sabe, trabalhar também com tecnologia. Magali, eu preciso compartilhar minha tela. Eu não sei se você... Eu acho que, Davi, se você puder subir... Eu vou te colocar como host, tá? Não consigo colocar você como co-host. Ah, tá ok. Tá? Te pôr como host. E aí só precisa aceitar as pessoas que vão chegando aqui do ladinho, tá, Davi? Tá ótimo. Que ficam na sala de espera. Tá ok. Vou compartilhar minha tela e assim que vocês estiverem vendo, por favor, alguém me sinaliza. Então, tá ok. Então, primeiramente queria esclarecer como que vai ser o formato dessa sessão. Nós vamos formar uma espécie de mesa redonda,
como se fosse uma mesa de podcast ou uma mesa de entrevistas. E eu vou ter o privilégio aqui de dividir o espaço com esses dois grandes amigos, que além de amigos de tecnologia da informação, são também meus amigos espirituais. Nós fazemos devocionais juntos, nós fazemos a leitura da Bíblia também juntos, e vai ser um grande prazer aí poder dividir com eles alguns dos temas que nós vamos estar falando com vocês. Para começar, eu trouxe aqui alguns dados de mercado para vocês verem a necessidade que existe e, consequentemente, a oportunidade também que existe no mercado de tecnologia da informação. Como é que está o mercado atualmente? Esse daqui é um estudo da Brascom, né, a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Comunicação, feito em conjunto com o INDC. E hoje, esse estudo aqui é do finalzinho do ano passado, estima-se que nós temos no mercado brasileiro mais ou menos 840 mil profissionais. Existem 845 mil vagas no setor de TI. O que acontece na nossa realidade aqui do Brasil? Nós formamos por ano cerca de 46 mil pessoas. Então, existe 845 mil profissionais. Já existe hoje, em 2020, um gap de cerca de 90 mil profissionais. E existe uma previsão de que no futuro, nos próximos 4 anos, o mercado demande por ano 70 mil profissionais. Então, dá para a gente perceber aí, né? A gente forma 46 mil pessoas, o mercado todo ano demanda 70 mil. Nós temos aí uma situação bem interessante para resolver. Como vocês podem ver aqui no gráfico, existe uma concentração muito grande de empregos, por enquanto, aqui na região sul-sudeste, mas Nordeste e Norte também demandando já uma mão de obra expressiva. E essa tendência ao longo do tempo é inverter um pouquinho, descentralizar um pouquinho aqui da região sul-sudeste, da região de São Paulo, Rio, e migrar um pouquinho mais para as outras regiões. Com isso, qual que é o nosso desafio e o que nós temos pela frente? Mais um minuto, por favor. Se nada mudar, se ninguém fizer nada de diferente, se as coisas continuarem como estão, em 4 anos nós vamos ter um déficit de 260 mil profissionais de tecnologia. Essa não é uma situação que aconteceu agora, né? Isso existe uma história para termos chegado nesse ponto aqui. Nós não nos preparamos para esse cenário. Com a questão de pandemia, isso ficou muito evidente, que nós não estávamos preparados para trabalhar com tanta tecnologia, e nós temos aí um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Porque como que nós vamos resolver essa situação? Como que nós vamos fazer para preencher pelo menos parte desse déficit, dessa lacuna gigante que nós temos aí de profissionais de tecnologia da informação? Uma maneira, e a gente já percebeu isso, é que nós estamos fazendo uma mudança de perfil do profissional de tecnologia da informação, e existe também uma mudança no ambiente de trabalho de tecnologia da informação. Eu coloquei essa primeira foto aqui, ela é bem caricata, mostra aí um profissional de tecnologia de alguns anos atrás, alguns bons anos. Teste gravando. Mas esse era o arquétipo, né? Era o estereótipo aí de quem trabalhava na área de tecnologia da informação, ou seja, alguém que tinha as raízes em exatas, ou como diz a moçada hoje em dia, é um exatas raiz, assim. Então, era uma pessoa predominantemente do sexo masculino, predominantemente de exatas, e que nós sabemos muito bem que falava um linguajar próprio, uma língua que ninguém entendia muito bem. Ainda é muito difícil, mas era muito mais difícil conversar com essa turma de tecnologia. O que está acontecendo agora, né? O que o mercado está demandando? Hoje em dia, não existe mais espaço para esse profissional de tecnologia que fala exclusivamente de exatas ou formado exclusivamente em exatas. Primeira mudança, hoje os ambientes estão muito mais leves. Não é incomum você ir numa startup e encontrar pessoas trabalhando de bermuda, bem informal, você não distingue muito bem quem é um skatista, quem é o profissional de TI. É um ambiente muito mais aconchegante, muito mais leve, com muito mais garotas trabalhando também.
o que é muito bom. Nós precisamos aí de vários tipos de pensamento. E a boa notícia é que, hoje em dia, pessoas de outras áreas, como os médicos, pessoal formado em marketing, pessoal de recursos humanos, advogados, contabilistas, biólogos, estão começando a trabalhar em projetos de tecnologia e estão dando uma contribuição muito boa para essa área, para o desenvolvimento dos aplicativos, das soluções que nós temos no mercado, trazendo pensamentos diferentes. Por exemplo, existe uma brasileira chamada Carla Capella, ela é reconhecida como uma das autoridades aí em inteligência artificial. Qual que é a formação da empresa dela, que dirige a empresa COI? Direito. Ela não conhece quase nada de tecnologia. Ela mesma, quando faz palestras, ela conta isso, né? Que ela é formada em Direito, viu uma oportunidade no ramo de tecnologia, fundou uma empresa e é reconhecida hoje como uma das autoridades nesse assunto aqui no Brasil. A boa notícia, então, é que existe espaço para pessoas que não necessariamente foram formadas, fizeram uma faculdade de tecnologia, ingressarem nessa área e darem uma contribuição fantástica. Porque é muito mais fácil um médico aprender uma linguagem de programação do que um programador se tornar médico, né? E isso vale para qualquer uma das profissões listadas aqui. A outra notícia também que nós queríamos trazer para vocês é que nós falamos, por enquanto, só de Brasil. Mas, na verdade, hoje, o que acontece? O mundo é o escritório do profissional de tecnologia da informação. Então, se no slide anterior eu citei que os profissionais de outras áreas podem trabalhar em tecnologia, a boa notícia é que agora esses profissionais não precisam estar fisicamente no mesmo local. É plenamente possível fazer um projeto hoje em dia no ramo de tecnologia, com um médico, por exemplo, no Canadá, um biólogo nos Estados Unidos, um advogado aqui na América do Sul, uma pessoa de RH da África, uma pessoa de marketing na Ásia, um contabilista lá na Austrália. Esse é um cenário completamente possível e que abre imensas oportunidades. Qual que é o grande gap que nós temos aqui no Brasil e que nós temos que também começar a se preocupar? Idioma. Existe aí uma experiência recente de uma grande empresa de educação que submeteu todos os seus 22 mil alunos a um teste de idiomas. No caso, eles tinham que ter uma graduação mínima para ingressar em outras escolas ao redor do mundo. E somente 7% dos 22 mil conseguiram obter a nota mínima para trabalhar e para estudar em outro lugar. Então, nós temos aí uma grande oportunidade, uma janela gigante de oportunidades para nós trabalharmos. Porém, nós temos aí também o desafio de cobrirmos aí algumas lacunas, alguns gaps que nós temos aqui por uma questão histórica, para conseguir aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa janela de tempo e usufruir desse mercado gigante aí, desse mercado enorme que está se abrindo para os profissionais que queiram trabalhar com tecnologia ou para os profissionais de tecnologia. A outra boa notícia, de todas as áreas aí que nós conhecemos, essa é uma área que dá para a gente fazer muita coisa boa. É uma área onde a gente consegue exercer o nosso papel, a nossa vocação de ser humano, filho amado de Deus, que pode fazer o bem e abençoar muitas pessoas com a tecnologia da informação. Então, quando a gente pensa na área médica, quando a gente pensa em ações sociais, quando a gente pensa em plataformas de colaboração, em meio ambiente, dá para se fazer muita coisa com tecnologia. Enquanto nós estávamos preparando aqui essa apresentação, nós três aqui lembrávamos muito daquela historinha que vocês conhecem, ou parte de vocês conhece, que está lá em Atos dos Apóstolos 9, de Dorcas, que ela fazia inúmeros, fazia o bem para... Só um segundinho, pessoal, temos um convidado especial. David, me coloca de novo como host, que aí eu posso ir gerindo. Ah, claro, claro. Não sei se você vai conseguir projetar, né? Ok. Ok, vou continuar aqui. Tá. Então, essa é uma área que dá para a gente praticar bastante o bem. Inclusive, tem uma palestra fantástica do Flávio Tavares que chama Em Terra de Robô, quem tem coração é rei.
Eu recomendo que depois vocês procurem essa palestra no YouTube e vocês vão ver como é interessante a abordagem de uma pessoa com vocação para o bem, usar mouse e teclado para fazer o bem para muita gente, muita gente. Então, esse é o nosso recado inicial. E agora, eu vou começar a dividir aqui um pouco a mesa com alguns amigos, e nós vamos falar um pouquinho dessa questão do profissional que até agora a gente chamava de TI, né, o profissional de tecnologia da informação, mas que nessa apresentação nós vamos mudar uma letrinha e vamos colocar TD, ou seja, o profissional de transformação digital. E meu amigo David Royer, vai falar um pouquinho como é o jogo, até aproveitando que ele é técnico de futebol, como é que esse jogo está se comportando. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o profissional de TI. Quem são, onde trabalham, o que fazem, do que se alimentam, lembrando o nosso amigo Sérgio Chapelin. Vamos falar um pouquinho desse mundo e das oportunidades que nós temos. Então, David, a palavra é sua. Fique, por favor, divida conosco. Muito obrigado, meu xará brasileiro, Davi Pereira, né? E eu gostaria de saudar os meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, na paz do Senhor, e dizer, apesar de estar aqui em Dallas, Texas, é um prazer imenso de estar aqui com vocês, tá? Rapidinho, gostaria de fazer um disclaimer, o meu disclaimer de ser americano. Acho que o Ismael, ele me introduziu, ele me apresentou como um americano, e alguns anos atrás, um grande amigo, mentor e uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, Tony Lima, que está junto conosco, ele me deu um conselho muito sábio. Um dia ele me puxou de lado e falou, eu posso te oferecer um conselho, David? Ele falou, pelo amor de Deus. Eu falei, eu tenho escolha? Ele falou, não. Mas pelo amor de Deus, fala inglês quando você dá palestras aqui no Brasil. Aí eu falei, ok, mas por quê? Ele falou, sabe o seu problema? O seu português é bom demais. E eu falei, ok, eu não entendo, por favor, explique. Ele falou, quando você fala português, David, você não tem muito sotaque, mas tem hora que você fica muito gago, porque você está procurando uma palavra que você está tentando recuperar, ou então que você não sabe, então você fica gaguejando. Em outros momentos, por mais inocente que você usa expressões e gírias que não são tão inocentes para nós. Então fica um pouco desajeitado. Ele falou, e por final, por mais interessante que são, você inventa palavras inéditas no idioma português, né? E que seria até interessante de eles serem palavras, mas não são. Resumindo, David, quando uma pessoa vê você palestrando em português e vê uma pessoa que está gago, falando palavrão e inventando as palavras, não vão pensar, é um gringo enrolado aí falando. Vão olhar um para o outro e falar, quem deixou esse cachaceiro aí subir no palco? Tá? Então, David, você citou meu nome, eu vou atrapalhar você. Ok. E você parece um locutor de rádio do interior. Então, ninguém acredita que você é americano. Me desculpa por interromper, por favor, continua. Muito obrigado. Não, aceito esse grande cumprimento. Muito obrigado. Novamente esse disclaimer. Então, eu só queria dizer se por acaso, durante essa palestra, eu fico gago, invento palavras ou até falo as coisas inapropriadas, por favor, me desculpem antecipadamente, tá? Então, novamente, um prazer de estar aqui. Agora, chegando no ponto, é impossível falar sobre essa transformação, sobre o perfil do profissional de TI hoje em dia, sem falar sobre o efeito da transformação digital que está acontecendo. Marco, ele construiu esse modelo para a gente fazer essa conversa, e é importante entender a transformação digital, o que ela é, qual é o efeito colateral, o impacto que ela está tendo sobre o mercado atual e futuro, para então entender o que é que a gente precisa entender para realmente nos desenvolver esse profissional de TT. Então, para começar, a transformação digital é realmente uma transformação em onde estamos digitalizando serviços, produtos que antigamente eram coisas mais tangíveis. Então, é o processo de fundir a tecnologia, as pessoas e os processos dentro
de um serviço que pode ser consumido digitalmente. Para entender, então, melhor, independente se estamos falando sobre um modelo tradicional de negócios e agora esse modelo que foi afetado pela transformação digital, é importante entender que, se a gente olhar para essa bolinha de negócios, o negócio é representado, na realidade, em 4 áreas. 4 áreas. Primeira área é o domínio da área. Então, isso responde que produto ou serviço que eu ofereço. Pode ser bicicletas, por exemplo. Se eu vendo bicicletas, eu quero entender se essas bicicletas são para pessoas que fazem BMX, corrida de street cycling, perdão, a expressão em inglês aí, bicicletas por crianças, por exemplo. E, em seguida, uma vez que eu defini o meu domínio de atuação, qual é o modelo de negócio, segundo ponto, que eu uso para ofertar esse produto e serviço. Então, o modelo de negócio qual é o processo que eu uso para definir o meu segmento, como que eu vou fabricar, desenvolver o meu produto e serviço e, basicamente, como que eu vou entregar, quais plataformas que eu vou usar para ofertar e entregá-los. Okay? O terceiro é o processo de negócio. Que processos que eu vou usar para otimizar o ponto de desenvolvimento, criação e oferta. E isso envolve, muitas vezes, as áreas de vendas, de marketing, de serviço, desenvolvimento de negócio, estão todos agrupados. E, finalmente, temos que olhar a parte da cultura e organização. Tá? Então, rapidamente, eu quero olhar nesse formato antigo ou tradicional. Muitas vezes eu uso o exemplo de que eu tenho uma fábrica de bicicletas. Nessa fábrica de bicicletas, porque ele ilustra o efeito de conhecimento silo. Então, isso é onde eu tenho uma pessoa que constrói marchas, outra pessoa que constrói bancos, pedais e etc. No mundo tradicional, o valor desse profissional é medido exclusivamente sobre o seu entendimento e a sua habilidade de fabricar esse único componente. E existe uma área invisível que é impactado, que não é visto, a parte que interopera a marcha, como que ela interopera com outras peças. E isso cria muita fricção, porque eu adoro a palavra que vocês usam em português, que é estou contratando um funcionário. Por quê? Porque eu estou contratando alguém que está apenas sendo avaliado e valorizado sobre as funções que ele oferece. Ok, por favor, adianta o slide. O que acontece na transformação digital, todos esses componentes, essas áreas cujo eu descrevi, estão sendo afetados, porém, o que acontece de forma diferente, imagina-se que na fabricação de bicicletas, eu tenho uma pessoa que eu contratei para fazer apenas marchas. Imagina se eu tenho a habilidade de falar, eu vou contratar alguém que saiba entender como que essa bicicleta está sendo usada pelo cliente final. E como ele pode criar uma experiência mais valorizada dentro do contexto que ele está usando, né? E, eventualmente, saber como... Então, ele vai ter que entender como que o produto final vai ser utilizado e como que ele pode trabalhar para impactar o domínio, o modelo de negócio e uma parte muito interessante que a gente vai falar, que vai falar sobre a necessidade de ter um conhecimento muito mais interdisciplinar com os seus colegas para saber como que a minha peça-chave, as marchas, estão, afinal de contas, afetando a experiência do cliente final que está usando, no exemplo de bicicross, e como que essa marcha pode ser desenvolvida e alterada para melhorar essa experiência, ok? Então, resumindo, eu gostaria que eu tivesse mais 3 horas para conversar, mas, em resumo, isso é uma forma de descrever o efeito, porque eu vou terminar com essa frase, que, se vocês quiserem levantar as mãos, mas eu gostaria de saber o quanto de vocês percebem, a quantas pessoas estão declarando que estão
na área de transformação digital, mas na realidade ainda continuam procurando os seus funcionários por características funcionais. E isso até explica essa discrepância que o Davi compartilhou com vocês, que existe uma disparidade muito grande entre o que está sendo solicitado no mercado, a demanda e as pessoas que podem preenchê-los, ok? Então, numa descrição, eu queria dar uma descrição para vocês apreciarem um pouco o problema que estamos no mercado atual. Ok, obrigado, David. E agora vamos começar a fazer uma breve introdução para quem não é da área. O que algumas caixas, né, alguns blocos de atividades fazem. Para isso, eu vou convidar o Marco Carvalho. Marcão, o que o pessoal de desenvolvimento faz? Para quem não é da área, explica um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bom, a gente viu naquela sequência de componentes que o David descreveu, né? Então, nós vamos passar aqui por cada uma daquelas bolinhas lá, falando o que são os componentes das diversas áreas. A área de desenvolvimento é uma área onde normalmente chega a demanda do negócio, né? A área de negócios, o que ela quer no final do dia é automatizar algum processo ou fazer com que alguma função do seu negócio seja utilize processamento de dados para acontecer. Então, o desenvolvimento é onde moram esses cargos que estão aí, né? Então, o analista de sistemas é a pessoa que é um curso de graduação, né? Que vai entender a função do processo e vai descrever isso de uma maneira específica, usando uma linguagem de como analisar os requisitos do negócio para poder fazer com que aquilo vire um software, vire um programa, vire um sistema, né? Então, o aplicativo que você tem no celular hoje, um dia passou pela mão de um analista que fez o desenho desse aplicativo e concebeu como ele funciona, né? O desenvolvedor, né, o programador, é quem que transforma essa especificação em código propriamente dito. Ele aprende linguagens de programação, né? Transforma a linguagem humana na linguagem que a máquina entende para poder executar as funções que a gente vê no celular ou no computador, né? Antes desse programa ir para a produção, ele passa por uma equipe que é uma equipe que tem uma função específica, que é uma equipe de testes, né? Então, eles vão ter certeza de que tudo aquilo que foi especificado e foi codificado está atendendo aquilo que o usuário espera lá na ponta, né? Não é incomum a gente, né, comunicação, telefone sem fio, né, um fala, interpreta, outro fala, outro interpreta, quando chega lá na ponta, a aplicação não faz exatamente aquilo que a gente espera que ela fizesse. Então, essa equipe de teste tem essa função de, antes de colocar o que a gente chama de produção, né, colocar o aplicativo no ar, publicar o aplicativo na loja, que ele foi testado e avaliado, né? Inclusive, aqui cabe ressaltar que no processo de aplicação para mobile, né, para celulares, quem faz o último teste disso são os responsáveis pela loja lá, né, a Apple Store, a loja do Google, do Android, né, do Google Play. Eles têm equipes fortes de teste lá que testam o aplicativo para ter certeza de que aquilo não vai danificar o celular do usuário, não vai comprometer privacidade, outras coisas. Então, isso a equipe de teste faz. Existe um profissional interessante aqui, que é o profissional que a gente chama de UX, né? UX é um acrônimo para experiência, User Experience, ou experiência do usuário, que define a usabilidade do aplicativo, a usabilidade do ambiente onde o usuário vai estar disposto. Então, o exemplo que eu gosto de dar de User Experience, assim, saindo completamente fora da área de tecnologia, assim, eu aqui tenho um depósito no meu prédio. Esse depósito tem 1 metro por 1 metro. E ele tem uma porta de 70 centímetros. Só que a porta do depósito abre para dentro. Então, quem construiu aquele depósito e instalou essa porta não pensou no usuário, porque eu perco 70 centímetros de raio da porta dentro do meu depósito de espaço para acomodar as minhas coisas. Se a porta abrisse para fora, eu teria mais espaço útil interno. Isso é um exemplo de experiência do usuário de como melhorar o desempenho do uso de uma função específica. No caso aqui, só um depósito. Então, o aplicativo tem essa mesma função, onde fica o botão, quais são as melhores cores, qual é a sequência dos cliques que eu tenho que dar. Então, nessas funções todas aqui, eu queria destacar para vocês algumas profissões correlatas que não têm a ver com a área de tecnologia. Eu falei de cargos de tecnologia, mas designers, arquitetos, artistas, que são pessoas que normalmente estão ligadas com o lado criativo, tem uma aplicabilidade muito grande aqui, porque elas conseguem entender a linguagem do usuário de uma outra forma, conseguem criar, né? Então, o lado criativo consegue desenvolver, especificar a função,
conseguem, principalmente a parte de UX, né, de User Experience, que é algo que demanda bastante criatividade, essas competências que são desenvolvidas em profissões que estão fora da área de tecnologia são extremamente aplicáveis aqui, especialmente se você estiver falando de desenvolvimento de um aplicativo dentro daquela área, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Davi citou, da Carla Capella, do advogado, né? Alguém que está fora da área e que consegue ajudar a desenvolver aplicativos e desenvolver funções específicas aí dentro desse segmento. Não, tá ótimo, Marco. Agora, voltando para o David. David, fala um pouquinho para as pessoas entenderem o que é uma área de infraestrutura. Você está no mudo, David? Ok. A área de infraestrutura é realmente a área em onde, muitas vezes eu falo, é quando a gravidade, o efeito de gravidade toma efeito, toma controle. E então, tudo, de alguma forma, assim, quando falamos sobre inteligência artificial, internet das coisas, business intelligence, data analytics, mobile applications, todas elas têm a característica que elas precisam serem processadas, né, na infraestrutura. E o que estamos vendo nesses 4 domínios, nessas 4 áreas, primeiro, para a rede de computadores, está ficando cada vez mais importante a forma em que essas redes estão se comunicando com latência menor, porque a inteligência que as aplicações, o processamento está ficando cada vez mais distribuído, né? We see that in data analytics, aonde o processamento tem que ser dividido e distribuído sobre uma forma federada, né? O que muitas vezes eu chamo de a construção de um organismo ou um sistema de sistemas, e a gente vê que ela precisa expandir sobre áreas geográficas maiores a cada vez. A parte de telecomunicações, sabemos que a telecomunicação são os pontos de entrada e de saída que estão conectando os vários pontos geográficos, principalmente, e muitas vezes a própria intracomunicação que tem que existir no que muitas vezes, né, para usar outra palavra um pouco críptico, mas é o serviço stateless, a stateless service, ok? Ela tem que também ter o efeito de que para o usuário ele tem que sentir que ele está interagindo com apenas uma interface, um ponto de interface para o serviço, mas muitas vezes é a combinação da rede de computadores e telecomunicações que consegue distribuir o serviço sobre vários pontos. Então, nesse sentido, a parte de telecomunicação é muito importante para melhor entender como atingir e alcançar esse senso, esse estado stateless que precisa existir. Akamai is a good example of that. Tá? Não, tá ótimo, David. Obrigado. Marco, agora uma pincelada aí sobre segurança. Marco, você está no mudo. Muito importante essa área. O David falou sobre a infraestrutura, que é a parte física que acomoda o software que foi desenvolvido lá pelo nosso desenvolvedor, né? Então é na infraestrutura que a coisa é executada. E aí começam a aparecer algumas preocupações com relação a como administrar esse sistema que está sendo criado. Então, o software está lá, eu coloquei ele na infraestrutura, mas eu preciso ter certeza de que isso esteja de acordo com as regras que eu preciso ter do negócio. Então, tem questões de conformidade de processos, se os processos que eu desenhei para automatizar estão implementados da forma certa, se isso está disponível, né? Ou seja, disponibilidade, manter a continuidade dos negócios, a disponibilidade gera a continuidade dos negócios, ter certeza que o processo lá de emissão de nota fiscal da minha empresa, por exemplo, está lá quando eu preciso dele, né? E um ponto recente, que tem sido uma atenção muito forte aí do mercado recentemente, é a questão da privacidade, ou seja, com internet, com dispositivo móvel, com todo mundo conectado o tempo todo, a gente tem a nossa identidade, o nosso comportamento na rede
disponível, acessível, né? Então, a nossa privacidade começa a estar exposta digitalmente. Então, isso é uma função do profissional de segurança. Um dos cargos mais novos que existe no mercado hoje é o da Data Protection Officer, né? Que é o ele tem a função de garantir a privacidade de dados. Então, tem uma lei que foi promulgada e está em fase para entrar em vigência no Brasil, e nós estamos na fase de carência dela, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi feita aqui no Brasil, espelhada na GDPR, que é uma regulação lá da Europa. Então, para vocês verem as diferentes áreas onde a segurança atua. E aí, para fazer de novo aquela correlação, né, entre áreas, profissionais que vêm, por exemplo, da área de auditoria, a área de qualidade, a área de organização e métodos, a área e principalmente profissionais que têm um antecedente da área militar, tem uma forte vocação para poder atuar nessa área de segurança, porque aqui tem vários atributos, várias competências que estão nessas outras áreas que são aplicáveis aqui, bastando para isso aprender o conceito da tecnologia, principalmente normas, né, que são aplicadas nessa área. Então, é uma área que a gente começa a caminhar numa área de gestão, né? Tem muita coisa de infraestrutura, de tecnologia aplicada à segurança, proteção, o antivírus que roda na sua máquina, o firewall que protege ataques na sua rede e tal, até questões de continuidade de negócios, de conformidade com o processo, estão dentro dessa área também. Tá ótimo. Só citando, Marco, um recado para as meninas, existe uma organização aqui no Brasil chamada WOMCY, WOMCY, que é uma organização que incentiva as garotas a trabalharem nessa área. Depois nós vamos colocar aqui no link o site deles para vocês conhecerem um pouco mais. David, agora fala um pouquinho sobre os papéis de gestão da área de tecnologia. Perfeito. Então, isso aqui também representa uma área que está ficando cada vez mais interdisciplinar, né? E os papéis de gestão estão ficando mais abrangentes. E aonde especificamente estamos vendo isso é na criação, e isso é uma extensão da minha conversa original, e aonde as empresas, para chegarem nessa transformação digital, precisam pensar como vamos construir. Eu vou falar em inglês primeiro, daí eu vou traduzir. A Service-Oriented Organization, uma organização orientada a serviços. E isso representa uma organização muito mais matricial, onde o conhecimento é muito mais matricial e interdisciplinar. Então, vemos, por exemplo, uma fusão do que era tradicionalmente isolado no business development, desenvolvimento de negócios, marketing, mercado, né, marketing, vendas e serviços estão cada vez ficando mais compactados. Então, posições que a gente vê que estão sendo afetados também na área de pesquisa e desenvolvimento, DevOps, por exemplo, onde a gente vê papéis for Product Development Management, Service Development Management. Esses papéis de gestão estão ficando muito mais impactantes na inovação e na relevância que ela está tendo e na criação da experiência do cliente. Okay? Então, tá ótimo. Marcos, fala agora sobre o novo ouro, dados. Pois Marcos, só um segundinho. Eu acho que tem uma pergunta aqui que talvez você possa associar. O Simão, ele perguntou também aqui há pouco sobre uma área que ele está envolvido. Deixa eu só achar aqui a pergunta dele. Low code, talvez esteja envolvido com a questão de dados, né? Ele gostaria de saber como que vocês veem essa questão do futuro do low code, que ele está ingressando nessa conta e que ele gostaria de saber a opinião. Não sei se dá para você associar aí dados e low code. Tá, tem a ver com a área de dev que eu falei no começo, né? Que são as linguagens, os diferentes tipos e níveis de linguagem de programação que existem, e começa a entrar nessa área de dados também, que tem outras funções de programação que estão associadas aqui. O que acontece hoje, Simão, é que tem espaço para várias áreas de atuação. Tá? Então, eu não vou dizer para você, invista nessa área específica, tem espaço para todas as áreas. Eu diria que assim, se você não é um programador,
entrar na área de programação é sempre um bom negócio. Agora, qual área vai ser a mais adequada para você? Vale muito mais saber qual é o teu background anterior, de outras funções que você tenha tido, para aplicar e escolher esse segmento. Então, por exemplo, essa área de dados, né, essa área de dados nasceu lá 20 anos atrás, a gente falava de bancos de dados, pegar os dados, estruturá-los e acomodá-los de uma forma organizada em bancos de dados, ou as planilhas, como a gente conhece hoje, que é uma representação mais simples de um banco de dados, né? Aí, em cima desses dados, você constrói inteligência, ou seja, tira dos dados, extrai dali informações que você categoriza, compila, ajunta, né, faz aquelas tabelas condensadas e começa a tomar decisão em cima disso. Aí vem esse termo BI que está aqui, BI, Business Intelligence, que é inteligência de negócio com base nos dados que você extraiu dos dados do banco da sua empresa. Isso foi o primeiro passo para a gente começar a compilar dados de uma outra forma. Então, hoje, os dados são capturados de todas as origens, né? Então, a gente tem dados estruturados, que estão, né, telefone, e-mail, informações, palavras, né, dados sobre as pessoas, dados sobre as suas compras, os valores que você gasta, tudo isso é compilado de uma forma organizada. E tem coisas que você faz, por exemplo, o teu comportamento, os lugares por onde você andou na cidade estão registrados lá na mobilidade do teu celular. Isso é uma quantidade de dado não estruturado que pode ser usado para tomar decisão, pode ser usado para que você receba, por exemplo, ofertas de marketing. Então, começa a nascer uma inteligência em cima de extrair de dentro dos dados, inteligência para tomar decisão em como interagir com a pessoa que gera esses dados, né? Daí entra a questão da privacidade de novo, da gente liberar ou não liberar esses dados para que a gente possa ser monitorado e, às vezes, conduzido em cima disso, principalmente pelo marketing digital e ações de vendas, né? Profissões novas que começam a surgir são profissões como engenheiro e cientistas de dados, né? Assim, 40 anos atrás, se eu falasse para o meu avô que eu ia ser um engenheiro, ele ia pensar numa ponte, num prédio, numa usina hidrelétrica. Hoje, se você for num evento do Google Cloud, por exemplo, senta lá, tem uma garotada com 23 anos, o que você faz? Eu sou engenheiro de dados. O que ele faz? Ele descobre quais são os dados disponíveis por aquele universo que a empresa quer atender e cria uma estrutura de monitoramento, de armazenamento desses dados, de forma que eles possam ser usados para que o negócio possa tomar decisão em cima daquilo. Então, hoje, talvez a maior empresa, né, as duas maiores empresas que usam dados de uma forma a fazer muito resultado financeiro com isso, é o Google e o Facebook, né? O Google basicamente monitora tudo que você faz na pesquisa e as palavras que você usa para pesquisar está compilada e essas palavras são vendidas em leilão de publicidade para os anunciantes que colocam, que vendem os seus produtos dentro do Google naqueles anúnciozinhos do mecanismo de busca. O Facebook é a mesma coisa, né? Os posts patrocinados aparecem em função do seu interesse, do seu anúncio. Então, esse é o mundo de ciência de dados. E quais são os outros profissionais de outras áreas que cabem aqui, né? Matemáticos, estatísticos, físicos. Eu, há uns 5 anos atrás, quando eu vi a primeira empresa de inteligência artificial sendo implantada aqui em São Paulo, uma grande consultoria, é um engenheiro mecânico que só contratava engenheiros da USP porque eles tinham cálculo 3, 4 e 5. Ou seja, o conhecimento de matemática de um engenheiro pode ser usado para que ele consiga... E aí eu só tenho que ensinar ele a programar. Tá? Aí, dependendo da ferramenta de inteligência de dados que eu tenho, de inteligência artificial que eu esteja usando, eu vou usar linguagens como o Python, por exemplo, que é uma linguagem bastante comum hoje em inteligência artificial, para poder criar os modelos de dados e extrair a informação que eu preciso. Tá? Então, note que um engenheiro que conhece bastante cálculo, que não sabe nada de programação, muito bem, ele aprende a programar e usa essa nova ferramenta para usar o conhecimento dele de matemática e gerar novos insights para o negócio. Este é o novo petróleo. Os dados hoje são os que mais valem no mundo. As empresas, se a gente olhar a estatística de crescimento das empresas nos últimos 20 anos, as empresas que mais cresceram foram as empresas que têm dado como centro da sua estratégia. Então, aqui está o coração da transformação digital, né, de cuidar dos dados e fazer com que os dados, de fato, gerem valor para os acionistas de todas as empresas em todos os segmentos. Ok. Isso... perdão, desculpe. Só uma perguntinha aí, pessoal, até. Isso significa que investir numa carreira em que se você tem, né, essa afinidade com a tecnologia, investir numa carreira em que você utilize as fontes de dados é um investimento bom? É o melhor investimento de hoje.
Assim, se eu tivesse que recomendar, faça uma graduação em alguma área, qualquer coisa ligada a dados, você está no caminho correto de crescimento, é para onde o mundo caminha hoje. Tá? É onde está o valor de toda a tecnologia. Tudo que a gente falou até aqui termina aqui nos dados como sendo isso aqui é o ouro que faz com que as empresas gerem negócios. Legal. Obrigada, Marco. Não, tá ótimo. E agora, David, encerrando aqui esse bloco, depois o Marco só tem alguns recados finais, fala um pouquinho de tendências futuras aí. Sim. Então, isso aqui, mais uma área rica de falar, mas né, tempo limitado de falar sobre ela. Então, eu vou enfocar mais, assim, realmente na área de perfis de trabalho e como elas deveriam ser pensadas para atuar nesse mercado futuro. E falando novamente, para retocar alguns pontos, temos que pensar que uma grande parte de empresas que falam que fazem parte da transformação digital, ainda não fizeram a transformação, né, em todas as áreas de domínio, modelo de negócio, processos e cultura organizacional. Então, é importante pensar como essa mudança às organizações orientadas ao serviço vai exigir cada vez mais esse perfil interdisciplinar. E eu vou mencionar uma coisa, que uma organização orientada a serviço, na realidade, ele precisa pensar em 5 dimensões, porque estamos, afinal de contas, o produto final é um serviço que está sendo criado para ser ofertado para o mercado, e ela tem que envolver, então, a dimensão de negócios, modelos financeiros econômicos, modelos organizacionais, modelos de governança e segurança e, finalmente, né, não para ser deixado de lado, mas o modelo e as plataformas tecnológicas cujo conversamos todos. Então, a tendência futura é de como pensar essas várias disciplinas que tradicionalmente não eram acoplados ou associados com uma disciplina, uma carreira de TI. Hoje, facilmente dá para dizer que, independente se eu sou uma pessoa que tem um background em psicologia, isso quer dizer que eu posso pensar de como criar um service-oriented organization na parte de cultura e organização. Se eu tenho uma formação em advocacia, como vocês falaram, eu posso pensar como que eu vou me acoplar, como que eu vou me associar à organização para apoiar na área de governança desse serviço, né? As consequências e as considerações legais, e entre muitos mais. Eu sei que estamos terminando o tempo, mas o ponto geral é esse. Agora, cabe, se alguém tiver alguma pergunta para mim sobre exemplos e outras considerações da construção desse Service-Oriented Organization, estamos à disposição. Okay? Não, tá ótimo. Então, pessoal, bastante conteúdo, mas estamos encerrando. O Marco só queria dar umas dicas finais aí para vocês. Marcos, antes de você fazer as dicas finais, vou até dar um stop share aqui, que eu acho que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, e tem uma pergunta que eu acho que é importante, 2 perguntas, na verdade, e aí a gente pode encerrar com os recados finais, pode ser? Claro. Então tá bom. A Lilian está perguntando aqui, ela é formada em História e trabalha em conservação de acervos de documentos em papel. Como é que ela pode se capacitar para conservar documentos tecnológicos? Seria conhecer mais sobre dados, arquivos digitais? Como é que poderia ser? Que caminho poderia ser esse, né? Excelente pergunta. Existe hoje projetos bastante intensos de preservação de memória, com digitalização de documentos, de imagens, de livros. Inclusive tem projetos de uma associação que a gente faz parte nos Estados Unidos, a SNIA, que fala de como reter dados por mais de 100 anos, porque isso começa a ser um problema. Hoje eu guardo um dado e quanto tempo esse dado gravado dura, né? Então a gente tem que começar a pensar na tecnologia para preservar os dados durante muito mais tempo. Então alguém que vem dessa área tem espaço nesse novo mundo de arquivamento digital. Se a gente pensar que a partir de agora o documento não existe mais, assim, quantos de vocês até que hoje imprimiram a declaração de imposto de renda nos últimos 5 anos? Ninguém. Aliás, eu aposto que todo mundo já entregou a declaração aqui, né? É um exemplo de que o papel virou digital, né? Então, nesse caso, né,
ela tem uma experiência da área de cuidar do processo de gestão de documentos, ela vai digitalizar essa informação. Então, ela passa a aprender novas ferramentas tecnológicas que vão usar os mesmos conhecimentos que ela tinha na área física, só que agora no mundo digital. Então, daí a dica de que a tecnologia é uma ferramenta que habilita uma evolução na carreira atual, não é algo que te tira o emprego, que te substitui. Uhum. Isso também valeria para a área artística? Não sei se o David, algum dos Davids saberia responder, se isso também valeria para a área artística? Você poderia elaborar um pouco mais, a não ser, David, se você quiser. Não, sim. A área artística é vital, principalmente para as empresas de tecnologia. Hoje em dia, o designer de software, ele é uma peça fundamental aí e parte integrante aí do sucesso de um produto. O pensar como o produto vai ser apresentado, as cores, a disposição dos campos, isso é fundamental. Então, uma pessoa da área artística pode fazer isso também. Tem um ponto que eu queria colocar, adicionando ao que você colocou, Davi, que é assim, a gente está falando aqui de tecnologia como uma carreira, como uma profissão, e a gente vive sempre pensando nos atributos de competências técnicas, né? Mas na área de tecnologia, os 3 ou 4 principais atributos de um profissional de tecnologia não são de tecnologia, né? Então, nós estamos falando de criatividade, de atitude empreendedora, de empatia, de comunicação, são atributos de um artista. Então, o bom artista, a minha empresa trabalha com treinamento técnico. Eu tenho um instrutor que é ator, né? Ele tem um desempenho como instrutor diferenciado por conta da profissão de ator. Ele é ator de teatro e também instrutor. Ele se desempenha de uma forma muito melhor. Quanto maior a plateia, melhor o desempenho dele, porque ele tem tranquilidade em estar de frente do público. Tem mais vagas para atores na TI? Na sua empresa? Desculpa? É que o Simão, ele é artista, ele é ator, então ele está perguntando, tem muita gente de ator. Também. Uhum. Eu acho que a pergunta é, tem muito ator na sua empresa ou não? É isso, Simão? Olha, eu diria para você que todos os instrutores são um pouco atores, porque a gente tem que... e aí o David, que está aqui, que é instrutor por muitos anos, pode me confirmar, assim, a gente quando está diante de uma plateia, numa sala de aula, a gente personifica, existe um personagem instrutor ali, né, que se veste de coragem, de conhecimento, de entendimento, de empatia e tudo isso que eu comentei aqui de atitudes, para que possa desempenhar o papel que é fazer com que os olhos daquela pessoa que está ali brilhem no final da semana, no final do seu treinamento, né? Então, essa é a postura do instrutor. O que você está falando, Marco, então, é que existem várias outras habilidades e competências que o profissional da área de tecnologia pode e deve utilizar para ser um bom profissional da área de tecnologia. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, como tecnologia permeia todas as áreas de negócio, como a gente descreveu aqui hoje, essas competências são hoje ainda mais relevantes. Muito bom. Para a gente fechar, a gente está chegando no final, eu queria perguntar para vocês qual é a dica de ouro para quem está em processo de transição, para quem está vivendo o efeito da pandemia nesse momento. Qual é o hashtag Fica a Dica que cada um de vocês traria? David Pereira, o David, Marco Carvalho? Marco, você quer falar sobre a comunidade? Fala no final. Tá bom. Mas rapidamente, pessoal, nós vamos deixar aqui também como contribuição alguns cursos gratuitos de idioma inglês. Essa é a dica de ouro. Aprenda um idioma. A dica de ouro vai te abrir muitas portas, não só em tecnologia. Muito legal. David? A dica que eu daria é que, assim, para até dar uma continuidade, mas eu acredito que existe esses efeitos que o Marco passou sobre criatividade e atitudes, até para inserir o papel que o low code tem nesse papel, é que estamos numa posição cada vez mais que podemos trazer o nosso conhecimento dentro de um domínio e desenvolver soluções e aplicações que podem atender esses objetivos e problemas, né? E existe uma gama de conteúdo muito rico que está gratuito pela internet, e eu vou pedir para o Marco
fechar com esse pensamento, mas acreditamos que isso pode ser uma obra e um trabalho que podemos fazer em conjunção como uma comunidade. Legal, obrigada, David. Bom, a minha dica, o David fez um spoiler, a palavra-chave para mim é comunidade, né? Acho que o profissional de tecnologia, como ele permeia todos os segmentos do mercado hoje, ele tem um potencial de ser um membro ativo de uma grande comunidade global e, especialmente aqui em tempos de pandemia, estamos todos iguais agora, né? Assim, estamos todos na mesma tela, quadradinhos na mesma tela, conectando ambientes físicos de maneira diferente à distância, né? A gente está numa condição digital que nunca tivemos antes, nunca imaginamos que pudéssemos estar assim como estamos hoje. Então, os profissionais que já atuam na área de tecnologia estão um passo adiante nessa competência, no desenvolvimento de uso dessa ferramenta, né? E podem servir de habilitadores para os demais. Então, a gente tem aqui uma visão de conseguir conciliar os interesses das pessoas e fazer uma grande comunidade de fato global para contribuir, para colaborar, né? E falando em colaboração, né, a IBAB tem uma iniciativa brilhante da economia solidária. Então, a gente, pensando nisso, incluiu lá alguns itens da economia solidária, deixando treinamentos gratuitos, né? Tem 2 treinamentos de Google Cloud, que a Matsa representa no Brasil, que estão disponíveis, né? Então façam contato com a gente para que a gente possa inscrevê-los nas próximas edições. A gente tem um curso desse por mês, pelo menos, e a intenção desse curso é dar uma introdução, um dia de treinamento oficial, com diploma do Google, preparatório para certificação, tudo, mas é algo que acelera, então vai estar lá disponível para vocês na Economia Solidária. E no criativos.doc, a gente tem lá uma lista de links e documentos que a gente leu e pesquisou ao longo desses últimos 20 dias que a gente se preparou para essa conversa. A gente compilou e deixou algumas coisas para vocês e vamos continuar, à medida em que a gente for encontrando, subindo dicas lá. Tem um bocado de conteúdo bacana, tem um que eu quero chamar a atenção, que é a minha dica de olho de estudo, a Stanford lançou ontem um programa de empreendedorismo gratuito online, para quem quiser acessar, sensacional o conteúdo, tá? Que abre portas a isso. Se não fosse o mundo digital, como que a gente acessaria isso? Quanto custaria uma viagem para Stanford para fazer um curso desse? Hoje está aí possibilitando a tecnologia, viabilizando essa criação. Tá? Muito bom. Muito bom. Eu deixei as dicas aqui também no chat, então você tem ali o site, ibab.com.br/criativosdoc. Toda essa apresentação está lá, como o Marco falou. E você também tem o ibab.com.br/economia solidária, tudo junto, onde você vai ter o curso grátis que o Marco comentou. Só um último ponto, Magali, se você me permite. A Ava Unit, que é a empresa do David, tem uma plataforma que ele construiu nos Estados Unidos para hospedar essa comunidade de profissionais. Tá? Então, avaunit.com é uma comunidade que você pode entrar, se inscrever como um profissional e começar a frequentar esse e-mail. Tem ali o espaço para a gente poder colaborar e difundir informações entre os membros dessa comunidade e contribuir entre nós aqui. Então, convido a todos aqui a participarem conosco, que a própria Eva deve ter ofertas em breve gratuitas para o Brasil também. Tá? Legal. Madu, você pode ter acesso aos cursos do Matsa no ibab.com.br/economia solidária, tá? Você entra nesse site e você vai ter como você se inscrever direto por esse link, tá? O link está aqui direto no chat, se você quiser é só copiar, tá bom? Bom, chegamos ao final do nosso encontro. A Luciana está pedindo para você repetir, Marco, em relação à comunidade. Parece que não ficou tão claro. Você pode só fazer uma última explanagem em relação a questão da comunidade que você falou agora no final? Tá, então, a Ava Unit é uma empresa americana e o David concebeu essa empresa em cima da ideia de se construir uma comunidade de profissionais, ou seja, formando pessoas e abrigando essas pessoas formadas dentro de uma comunidade, elas conseguem colaborar entre si, né, compartilhando conhecimento, e essa comunidade é uma comunidade de educação e também de geração de trabalho para todos que participam dela. Tá? Então, é uma forma da gente ter uma economia colaborativa instituída entre os profissionais de TI, usando conhecimento, formação em TI como base para habilitá-los. Tá? Muito bom.
falando sobre perguntas, as perguntas que por acaso a gente não tenha conseguido responder, eu peço para que vocês transponham isso para a gente lá para um documento no creativos.doc, para que a gente possa responder em offline para as pessoas e vamos deixar lá também nossos contatos para que as pessoas falem com a gente diretamente e a gente possa dirimir alguma dúvida que tenha ficado. Tá, parece que o link não está funcionando do criativos.doc, a gente vai checar isso, mas em breve eu acredito que vocês conseguem acesso, então vou pedir para vocês tentarem acessar amanhã, né, Isma? E aí consegue acesso, tá bom? A gente vai verificar o que pode estar acontecido. Tem 2 pontos no final. O Newton já falou, só tem 2 pontos no final, só tirar os pontos e dá tudo certo. Muito bom. Davids, muitíssimo obrigada. Marco, muitíssimo obrigada. Isma, se você quiser falar últimas palavras, aproveitando que você está... Não? Então, nós agradecemos a presença de vocês. Sabemos que uma pitadinha de algo que podia ser muito maior, né? A gente podia ficar horas aqui conversando com esses especialistas tão especiais que com certeza teriam muito mais para contribuir com a gente. Mas a gente sabe que vocês ainda têm um caminho longo também, que vocês podem encontrar nesses links que a gente colocou, criativos.doc e o Economia Solidária. Ali vocês vão conseguir mais informações e vão continuar se aperfeiçoando nesse tema, tá bom? Convidamos você para o próximo encontro, Criativos, a semana que vem, e a gente vai estar falando sobre a área de atuação da saúde, cuidado com idosos, cuidado nessa frente da saúde. Então, convido vocês a estarem com a gente e se vocês souberem alguém que tem interesse também para conhecer um pouco mais, o encontro está bem legal. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigada e ótimo descanso para todos. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de servir, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.